Olá, o assunto desta videoaula é métodos titulométricos de análise, exercício resolvido. Como este assunto de métodos titulométricos envolve muitos cálculos e por este motivo é necessário fazer muitos exercícios, além disso, esses métodos titulométricos são muito aplicáveis em situações reais, onde a química analítica é utilizada. Eu decidi fazer mais uma videoaula, onde eu resolvo um exercício, e esse exercício também é dentro de um contexto muito aplicado em uma situação cotidiana, onde a química analítica é utilizada. Então, vamos resolver esse exercício. O rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de hidróxido de amônio, NH4OH, é de 9,5 gramas por litro. Com o intuito de verificar se a concentração de hidróxido de amônio corresponde à indicada no rótulo, 5 ml desse produto foram titulados com ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro. Para consumir todo o hidróxido de amônio dessa amostra, foram gastos 25 ml do ácido. Com base nas informações fornecidas, e dado que a massa molar do hidróxido de amônio é 35,04 gramas por mol, responda. Letra A. Qual é a concentração molar em mol por litro de hidróxido de amônio da solução, calculada com os dados da titulação? A concentração indicada no rótulo é correta? Então, ou seja, é um produto de limpeza que o rótulo diz que a concentração dele é 9,5 gramas por litro e eu quero verificar se de fato é. E aí, para isso, eu vou usar um método de química analítica, que é um método de titulação volumétrica. E aí, como que ele fez para isso? Ele, para verificar se esse valor é correto, ele foi lá e pegou 5 ml do produto. Então, olha só, ele pegou o produto que tem hidróxido de amônio, pegou 5 ml desse produto e colocou, por exemplo, num becker. E aí ele titulou esses 5 ml com ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro. Então, ele pegou uma bureta, colocou ácido clorídrico lá, então, ou seja, ele preparou uma solução padrão de ácido clorídrico, determinou a concentração do ácido clorídrico de 0,1 mol por litro e utilizou ela para fazer a titulação. Para consumir todo o hidróxido de amônio dessa amostra, então ele colocou aqui um indicador, e aí ele verificou que acabou a reação química quando ele gastou 25 ml. Então, ele gastou 25 ml de ácido clorídrico. Ele abriu a torneira, deixou cair, e aí o indicador mudou de cor e ele fechou a torneira. E aí ele verificou que gastou 25 ml de ácido clorídrico. E aí ele usa essa informação, com base nas informações fornecidas, ou seja, com base nessa concentração conhecida e no volume que se gastou, e além disso, com base também na massa molar, responda. Então, ou seja, titulação, gente. Qual que é o método de titulação? Usa uma solução padrão de uma concentração conhecida e a partir do volume que você mediu, que foi necessário para reagir por completo, você faz cálculos para descobrir a concentração da solução que você quer saber. E aí você verifica se realmente é 9,5 que está falando no rótulo. Tá vendo? Então, isso aqui é uma aplicação muito prática do método titulométrico de química analítica. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero fazer o cálculo da concentração de NH4OH, para ver se realmente é isso aqui. Então, eu quero calcular uma coisa a respeito dessa substância aqui. Então, eu vou terminar o meu exercício aqui. Se eu vou terminar aqui, eu vou começar onde? Eu começo aqui no HCl. Então, eu começo calculando a quantidade de matéria do HCl. Então, o começo é aqui. Então, passo 1. Antes de fazer o passo 1, eu vou colocar aqui a massa molar, que é essa informação aqui, eu vou colocar ela aqui no exercício também, para eu poder me guiar por esse desenho aqui. Então, passo 1. Calcular a quantidade de matéria de ácido clorídrico que eu gastei aqui nos 25 ml. Então, ou seja, nos 25 ml tem quantos mols? Sendo que a concentração me diz que em 1000 ml tem 0,1 mol. Faço a regra de 3 multiplicando cruzado. 1000x é igual a 0,1 vezes 25. 1000x é igual a 2,5. X é igual a 2,5 dividido por 1000, que é 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de ácido clorídrico.
Então, essa é a quantidade em mols de ácido clorídrico. Está aqui, o que eu descobri no slide anterior, a quantidade em mol de ácido clorídrico é 2,5 vezes 10⁻3. Então, agora eu vou para o passo 2. Depois que eu descobri a quantidade em mol de uma das substâncias, eu vou na equação química da titulação para descobrir a quantidade de matéria da outra substância. Passo 2, calcular a quantidade de matéria do hidróxido de amônio. Então, a equação química é ácido clorídrico reage com hidróxido de amônio e a estequiometria é 1 para 1, para produzir cloreto de amônio e água. Como a estequiometria da reação é 1 para 1, a quantidade de matéria do hidróxido de amônio e do ácido clorídrico que reagem é a mesma. Então, a quantidade de matéria do hidróxido de amônio e do ácido clorídrico é a mesma. Como eu descobri que a quantidade de matéria do ácido clorídrico é 2,5 vezes 10⁻3, a quantidade de matéria do hidróxido de amônio também é 2,5 vezes 10⁻3. Então, eu vou anotar aqui a quantidade de matéria do hidróxido de amônio também é 2,5 vezes 10⁻3. Agora que eu descobri a quantidade de matéria dele, eu já posso calcular a quantidade de molar, que é a pergunta da letra A. Qual a quantidade de mol por litro de hidróxido de amônio na solução aqui do produto de limpeza? Que é o último passo, passo 3, para responder a letra A. Como que eu calculo a quantidade de mol por litro? É só dividir o número de mols pelo volume em litro. Então, a concentração é quantidade de matéria em mol dividido pelo volume em litros. Só que o volume aqui está em ml, então tem que transformar ele para litro. Tá? Então, é só dividir 2,5 vezes 10⁻3 mol pelo volume em litro. Então, 5 ml vai virar 5 vezes 10⁻3 litros. Tá bom? Então, quando eu divido isso por isso, eu vou encontrar o quê? 0,5 mol por litro. Então, a concentração vai dar 0,5 mol por litro. Essa é a resposta da letra A. A concentração vai dar 0,5 mol por litro. Terminei de responder a letra A. Está aqui marcado, ó. Concentração em mol por litro é 0,5. Agora a letra B. Qual que vai ser a resposta da letra B? Vamos descobrir, então, a concentração em gramas por litro, porque na letra A eu descobri mol por litro. Ele quer saber se a concentração indicada no rótulo é correta. A concentração no rótulo não está em mol por litro, está em grama por litro. Então, eu tenho que transformar aquilo que eu descobri na letra A, o 0,5 mol por litro, transformar isso para grama por litro, para saber se vai dar 9,5 ou não. Então, como que eu faço para descobrir isso? Vai ser aqui um passo 4, né? Então, eu tenho que calcular a concentração em gramas por litro. Como que eu calculo? Então, ou seja, como eu descobri que é 0,5 mol por litro, eu precisaria saber quanto que esse 0,5 mol, quanto que ele é em grama. Tem que transformar 0,5 mol para grama. Porque se eu descobrir quanto que é em grama, eu vou saber quanto que é em grama por litro. Então, ou seja, eu quero saber 0,5 mol, quanto que ele é em gramas. Quanto que ele é correspondente em gramas. Então, para mim descobrir isso, eu preciso usar quem? A massa molar, olha só. Por quê? Porque a massa molar já me diz o quê? Ela me diz isso aqui, ó. A massa molar me diz que 1 mol de hidróxido de amônio equivale a 35,04 gramas. Então, quando eu junto essas duas coisas, eu formo uma regra de 3. E aí eu posso multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu tenho 1 vezes x é igual a 0,5, que multiplica 35,04. Então, eu tenho que x é igual a 17,52. E essa é a resposta. A concentração é 17,52 gramas por litro. Então, essa massa aqui, em gramas, ela já é em gramas por litro, tá bom? Ó, como esse 0,5 mol, ele é em mol por litro, né, que estava escrito lá em mol por litro, esse 17,52 também é em gramas por litro, tá bom? Então, a resposta é: a concentração indicada no rótulo é correta? Não, não é correta, pois a concentração é 17,52 gramas por litro. E o rótulo estava dizendo que era 9,5 gramas por litro. Então, não é correta. Tudo bem? Então, nós terminamos de resolver o exercício, né? Respondemos a letra A e a letra B. Dessa forma, nós terminamos essa nossa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.